bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que traz temas de interesse público e também do cotidiano aqui da nossa região e da cidade de Taubaté. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, as saídas temporárias, o grande dilema, a segurança da sociedade ou a ressocialização do indivíduo. Para falar sobre este assunto, debater, trazer análises e comentários, a gente recebe aqui nos estúdios do Conexão Popular o professor de Sociologia das faculdades de Uniana e Unital, professor Silvio dos Santos. Professor, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo aqui ao Conexão Popular. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja o momento da gente poder problematizar uma situação que é deveras importante para a gente, para a sociedade. Com certeza, professor. A gente também recebe aqui nos estúdios para participar deste debate o professor doutor da Unital e também delegado de polícia, Daniel Stefano. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo também aqui ao Conexão. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na casa que é do povo taubatiano. E para mim é uma honra poder dialogar com um professor que eu tenho uma grande admiração e respeito. Eu acho que essa tarde vai ser muito produtiva para que a gente possa transmitir o maior número de informações, principalmente para a nossa população que convive com essa circunstância de uma forma mais intensa, dada a localização geográfica em que nós estamos inseridos. Doutor, aproveita então, eu começo perguntando para o senhor o que é a saidinha temporária e quem tem direito a este benefício? Bom, eu acredito que essa pergunta ela é muito salutar, porque na minha percepção, olhando para a sociedade, eu consigo observar que muitas pessoas entendem que a saída temporária é um instrumento governamental. E entra governo e sai governo, mas a população acredita o ônus ou o bônus de uma saída temporária a um governo de hora. Quando, na verdade, a saída temporária é um instrumento previsto na Lei de Execuções Penais, uma lei de 1984, que tem por objetivo trabalhar todo o período de cumprimento da pena daquela pessoa que está se reeducando para voltar à sociedade de uma forma melhor, de uma forma a se inserir integralmente dentre aqueles valores que são aceitos na sociedade. E uma das maneiras pelas quais o Estado, por intermédio do legislador, lá em 1984, entendeu que era viável identificar se aquele indivíduo já estava apto ao convívio social ou não, é a saída temporária. Porque é nesse momento onde eu tenho uma liberdade de certa maneira vigiada, né? Mas é que eu vou conseguir avaliar enquanto Estado se aquela pessoa está se reeducando efetivamente, se o instrumento está sendo válido ou não. Vou passar agora a pergunta para o professor Silvio. Esse processo de saída temporária é um processo de reinserção do preso na sociedade? É um processo de ressocialização que funciona de fato, professor? Então, eu acho que a gente tem que pensar que o sistema prisional, o sistema de encarceramento, ele acaba tirando o sujeito dessa sociedade e inserindo-o dentro de uma instituição que, ao menos no discurso oficial, tem o objetivo de reeducá-lo. Na verdade, isso é muito poético demais, né? Por quê? Porque a gente sabe que, na medida em que você tira o sujeito dessa sociedade mais ampla e o insere dentro de uma sociedade dos cativos, como lembra um grande pesquisador que ali pelos anos 1950 escreveu um texto que ficou clássico, né? Que é a Sociedade dos Cativos, do Sykes. Ele fez uma pesquisa numa universidade, numa penitenciária de segurança máxima nos Estados Unidos, e ele verificou que esse ambiente onde você tem, então, essa sociedade dos cativos, dos presos, de uma certa forma, ela acaba distanciando o sujeito dessa vida, entre aspas, como eles falam, lá fora. Então, a bem da verdade, quando o indivíduo sai da prisão, ele sai totalmente deslocado, né? Então, vamos dizer assim, a saidinha que hoje está se falando, esses outros benefícios têm a intenção de fazê-lo já se aproximar, né, de uma realidade que ele está prestes a conquistar, que é a realidade da liberdade. Então, assim, em tese, a saidinha contribui muito com o processo de ressocialização. E não dá para a gente negar a saidinha, porque, de repente, 5% daqueles que saem não voltam. Nós não podemos considerar que a maioria volta.
E nós não podemos, então, negar um benefício que, aliás, como o doutor bem colocou, é uma questão legal. Isso a gente tem lá na LEP, né? E afora isso, ao menos no discurso oficial, e sobretudo do século XIX para cá, a gente tem uma instituição prisional que prima pela humanização do preso. Ou seja, os castigos, os suplícios, coisas lá da Idade Média, isso já ficou para trás. Então, hoje a gente tem uma legislação que garante essa pena, digamos, humanizada. E a saidinha é um benefício, portanto, já conquistado. E eu acho que ser contra a saidinha, na verdade, é um pouco estranho. Por quê? Porque esse preso que está no sistema, no semiaberto, ele não vai demorar muito para, entre aspas, ir para a rua, ganhar liberdade. Então, você nega hoje um benefício, mas você não pode negar mais tarde a liberdade dele. Então, assim, já é uma forma de você estar inserindo-o novamente nessa sociedade mais ampla. Doutor, a Lei 14.843 deste ano, 2024, né, foi promulgada pelo presidente da República. Ele até colocou um veto, né, sobre o que tinha passado pelo Congresso. Os deputados e senadores ainda podem analisar este veto, mas o que está valendo é o que ele assinou recentemente. Hoje, doutor, quais são os critérios para quem está no semiaberto conseguir ter direito a essa saída temporária? Então, veja, também é uma pergunta muito importante, né? E novamente eu friso que esse tema ele é de fundamental importância para a nossa realidade aqui em Taubaté e nos municípios adjacentes, haja vista o sistema prisional que nós temos aqui no nosso entorno. Quando a gente fala em critérios para a saída temporária, muito se tem na mente que quem determina isso é o governo, é aquilo que eu havia mencionado. E, na verdade, a lei de execuções penais é como se fosse uma norma geral. Então, ela estabelece os casos em que nós podemos ter esse benefício da saída temporária e estabelece períodos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma saída com no máximo 7 dias, eu tenho que ter saídas 4 vezes por ano, mas ela sequer estabelece quais seriam esses meses, por exemplo, em que nós deveríamos ter a saída temporária e a avaliação daquele que vai ter o benefício ou não. Esses critérios ficam a cargo do Poder Judiciário Estadual ou do Poder Judiciário Federal, se a pena for decorrente de um crime que foi julgado pela Justiça Federal. Mas é o Poder Judiciário que vai estabelecer esses critérios a partir da norma geral, que é a Lei de Execuções Penais. Então, dentre os critérios, por exemplo, e o professor muito bem salientou, o primeiro deles e o mais importante é que esse benefício ele não é concedido a todo e qualquer reeducando, mas àquele que está no regime semiaberto. E daí, das duas, uma. Ou ele está no regime semiaberto porque o crime que ele praticou, a infração que ele praticou já é menos grave pela sua própria natureza e permite que ele comece a cumprir a pena em regime semiaberto, ou porque ele pode ter até cometido um crime mais grave, mas ele já ultrapassou um certo período de tempo nesse processo de ressocialização e agora ele galgou essa etapa do semiaberto. E nesse ponto é muito importante também frisar. Quando a gente fala do regime semiaberto, eu já estou falando de um sistema de mais ou menos uma autodisciplina, porque é um sistema que permite que a pessoa, por exemplo, ela tenha uma atividade laboral durante o dia, mesmo fora do estabelecimento prisional, e retorne durante o período noturno. Então já é um reeducando que goza de uma certa liberdade. Então, acredito eu que as questões acerca da possibilidade ou não de uma saída temporária, elas ficam muito mais no emocional, principalmente da nossa população aqui que convive com isso 4 períodos no ano, né? Então, acho que é mais ou menos por isso. Mas não sei, não teria condições de falar isso, mas talvez em outras regiões do Brasil que não vivenciem essa mesma realidade, a percepção seja diferente. A gente preparou um VT também que ilustra melhor este assunto. A gente está começando este debate aqui, então alguns conceitos, alguns termos, a gente vai ver agora na reportagem que a gente preparou para você e depois a gente continua debatendo mais este assunto aqui no Conexão Popular. A prisão é uma forma de punição, mas também deve preparar o condenado para viver novamente em sociedade. Uma das formas de promover essa ressocialização dos presos e a manutenção de vínculo deles com o mundo fora do sistema prisional é a saída em datas pré-definidas. Em um ano, acontecem 5 saídas temporárias, cada uma delas com 7 dias.
Atualmente, a lei permite o benefício a presos do regime semiaberto que já tenham cumprido o mínimo de 1/6 da pena se for primário e 1/4 se for reincidente. Além disso, é preciso apresentar bom comportamento. Nos últimos dias, porém, o Senado brasileiro tem discutido o fim dessa prática, conhecida popularmente como saidinha. A prática voltou ao centro do debate após a morte do sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, em Belo Horizonte. Ele foi baleado durante uma perseguição a um criminoso que havia deixado a prisão no Natal. A saída é uma forma gradual de reinserir a pessoa presa na sociedade. Entretanto, para o preso não é só sair do presídio e fazer o que quiser nesses 7 dias. Há uma série de regras que devem ser seguidas. As datas de saída e de retorno, bem como seus respectivos horários, são definidas com antecedência. Também há o recolhimento noturno. Nesses casos, a pessoa deve ficar em casa durante a noite, sem sair. Outra restrição comum é a proibição de ir a bares, casas noturnas, casas de jogos de azar e lugares similares. Acompanhamos então este VT que contextualiza melhor este assunto que a gente está debatendo aqui, saídas temporárias. Segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em média, cada saída são 35 mil apenados que deixam as unidades e a taxa de retorno é de 95%. Dados divulgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também divulgados pelo jornal Estadão. Eu vou perguntar agora ao professor Silvio, então essa maioria dos presos que não volta, que a gente ouve tanto falar no senso comum, é um mito, professor? É um mito. Na verdade, a maioria volta, né? Eu também queria pensar um pouquinho aqui, assim, né? Nós que estamos aqui fora, entre aspas, a gente não tem muita compreensão daquilo que acontece no interior dessa sociedade dos cativos. Uma expressão muito bem utilizada pelo sociólogo Sayles, né? Olha, imagina, não é difícil de pensar que aquele sujeito que sai, que tem esse benefício, e de uma certa forma ele também está sendo monitorado pelos seus colegas, né? Então, eles se conhecem, eles se conversam. Esse ambiente prisional é um ambiente bastante conflituoso. Então, não é de duvidar que, de repente, essa pessoa que sai, ela tem alguma coisa para fazer lá fora. E, às vezes, nem é ela que quer fazer. Ela não é livre para isso. Por quê? Porque lá fora sabem onde ela mora, né? Ela conhece familiar de outro colega detento, né? Então, assim, esse ambiente prisional é um ambiente bastante tenso, bastante conflituoso. A gente tem uma farta literatura, desde a sociologia, passando pela psicologia, etc., ou pela filosofia, que mostra isso, né? Então, eu acho que esse debate, ele também deve fazer a gente pensar o seguinte, né? A gente não tem uma unidade chamada prisão, né, que ainda que o seu discurso oficial seja a ressocialização, a reeducação, como queira, né? Mas esse ambiente não é um ambiente tranquilo. Então, não é assim. Nós aqui fora estamos seguros porque algumas pessoas estão lá dentro e que promovem a insegurança aqui fora. Não é verdade. A insegurança está lá, a insegurança está aqui. Eu acho que a gente tem que desmitificar um pouco esse ambiente chamado prisão, né? Doutor, tem algum estudo, algum dado estatístico que mostra que durante as saídas temporárias aumenta a criminalidade nas cidades? Olha, eu posso falar pela nossa região, até porque atuo na maior parte dos municípios aqui, de Taubaté e do Vale do Paraíba, e afirmo categoricamente que nós não temos um aumento significativo, um aumento que possa mudar a nossa estatística em razão desses períodos. Até porque a saída temporária do sistema prisional que está aqui no nosso entorno faz com que a gente tenha a migração dessas pessoas para outras regiões também. Então, isso não quer dizer que a nossa população taubatiana ou dos municípios no entorno vão ter reflexos negativos dessa saída. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, nós começamos esse programa com uma fala de saída temporária, ressocialização do preso ou segurança da sociedade. E eu chamo a atenção para que a gente possa dar uma outra roupagem a esta fala, porque uma coisa não exclui a outra.
E, na verdade, a ressocialização do preso é uma das formas de trazer muito mais segurança para a sociedade. Porque imaginem só, como o professor falou, esse reeducando dentro de um ambiente onde ele vai ter uma sociedade diferente da qual nós estamos inseridos e ele cumprindo uma pena de 10, 20, 30 anos que seja. Suponhamos que ele não tenha gradativamente nenhum instrumento para que o Estado possa aferir a possibilidade do retorno dele ou não. E, ao término da pena, ele simplesmente seja reinserido assim, sem qualquer tipo de progressão, né? Como é que seria a reinserção dessa pessoa? E não por outra razão, o STF, há tempos atrás, já declarou, por exemplo, inconstitucional um artigo da Lei dos Crimes Hediondos que vedava a progressão de regime. Então, quando a gente fala em progressão de regime, em saídas temporárias ou instrumentos que podem trazer essa ressocialização, a gente está falando de um tema muito mais complexo que vai, inclusive, trabalhar com princípios constitucionais. E não só princípios constitucionais jurídicos no sistema criminal, mas, por exemplo, também o conceito de família, a proteção à família. E, na verdade, essa foi uma das razões pelas quais o presidente da República vetou 2 incisos desse projeto de lei que tinham por objetivo vedar a saída temporária em caso de visita familiar e a saída temporária para outros instrumentos de ressocialização, e daí nós estamos diante de uma norma aberta que ficaria a critério do Poder Judiciário identificar quais seriam estas outras saídas, mantendo, portanto, o projeto ele mantém a saída temporária para fins de instrução, né, de educação. A gente vai continuar este assunto depois do intervalo. A gente vai falar sobre as implicações desta mudança, desta lei que foi promulgada pelo presidente da República e também como acontece o monitoramento desses presos que têm direito a essas saídas temporárias. Fica por aí que o Conexão Popular volta já já. Estamos de volta com Conexão Popular, trazendo o assunto saídas temporárias. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o professor de Sociologia das Faculdades de Uniana e também da Unital, Silvio dos Santos, e também o professor doutor da Unital e delegado de Polícia, Daniel Stefano. E eu começo perguntando aqui nesse segundo bloco para o doutor, esta nova lei que foi promulgada agora, que ainda vai ser julgada ainda pelo Congresso, né, na questão dos vetos que foram dados pelo presidente, doutor, o que ela traz de novidade quando a gente tinha a lei lá atrás de 1984? Essa lei, ela não é uma nova lei que, por exemplo, caminha sozinha. Na verdade, ela alterou a Lei 7.210, de 84, que é a Lei de Execuções Penais. Então, alguns artigos desta lei de 84 foram alterados. E a grande alteração, que foi, inclusive, objeto de veto pelo presidente da República, foi a vedação à saída temporária em caso de saída para visita a familiares e também a vedação a esta saída em caso de outros instrumentos que o Poder Judiciário pudesse identificar como sendo razoáveis e necessários para a ressocialização, mantendo a terceira hipótese que já existia e ela continua vigente, que é a saída temporária para fins de educação, de instrução, de frequência a cursos regulares. Então, essa está mantida. Para trabalho também, né? Para trabalho também. Então, vejam, muito bem lembrado, para trabalho também, quando a gente fala da saída temporária, porque é uma saída temporária para o trabalho, ela é uma saída frequente, né, de segunda a sexta-feira, né, e fora muitas vezes do ambiente prisional, porque o ambiente prisional ele não proporciona a todos essa possibilidade. Então, a gente já tem essa saída e ela foi mantida. Uma outra alteração muito importante é que a lei, ela restringiu a saída temporária ou os benefícios das saídas temporárias para crimes hediondos e crimes em geral praticados com violência ou grave ameaça. E também reforçou a possibilidade da monitoração eletrônica, uma possibilidade que já existia antes desse projeto de lei, mas que agora vem de forma emblemática como um instrumento que, assim, quase que um alerta de que nós precisamos fazer a reeducação, mas também monitorando. E tem tornozeleira eletrônica para todo mundo? Olha, se nós formos olhar num país com dimensões continentais e talvez, né, um estado com dimensões muito grandes, a gente não vai, obviamente, conseguir atender num primeiro momento a todos esses reeducandos que saem, como vocês colocaram, inclusive, no VT. Porém,
é um chamamento para que o Estado possa se preparar e atingir esse objetivo. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos construindo esse processo, né, de ressocialização do preso através do sistema prisional. E nesse ponto, eu acho que a lei chama a atenção para que uma das formas é o monitoramento, que vai trazer uma sensação de muito mais segurança para a sociedade em saber que aquela pessoa que está saindo temporariamente, seja para visita familiar, seja para outra atividade, ela está sendo monitorada pelo Estado. O preso que cumpre uma pena por praticar um crime hediondo ou com violência ou grave ameaça, ele deixa de ter direito à saída temporária, o que não acontecia com a lei anterior. Isso é um avanço do ponto de vista do direito, do ponto de vista da polícia? Olha, eu não sei se é um avanço sob o ponto de vista do direito, até porque a própria lei dos crimes hediondos, como eu havia mencionado, foi declarada inconstitucional por vedar a progressão de regime. E a verdade é que estamos falando de coisas diferentes. Estamos falando de um benefício de saída temporária e não da vedação à progressão de regime. Isso quer dizer, só para explicar para o nosso telespectador, que aquele que praticou um crime com violência ou grave ameaça ou um crime hediondo, ele continua tendo a possibilidade de progredir do regime fechado para o semiaberto e posteriormente ao aberto. A única coisa é que ele não vai ter mais o benefício da saída temporária, seja ela qual for, durante o período em que ele estiver no semiaberto. Então, se isso é uma evolução ou não, acredito eu que trabalhar objetivamente todos aqueles que estão nesse sistema não seria a melhor forma. E confio muito no Poder Judiciário para que nós possamos atribuir ao Poder Judiciário essa possibilidade de avaliar individualmente, como a própria Constituição fala, que a individualização da pena é princípio constitucional, aqueles que merecem a confiança do Estado a ponto de receber o benefício ou não. Professor Silvio, esses presos, né, que passam para o regime semiaberto e não vão ter mais esse direito a essa saída temporária, quais outros mecanismos ou instrumentos poderiam ser aplicados para que o regime prisional, o sistema prisional brasileiro fosse de fato ressocializador? Eu acho que pensar numa política de ressocialização, ela reclama uma mudança de estrutura, né? Nós temos unidades prisionais aqui na nossa região é farta nisso, unidades com muitos presos, né? Muitos presos. Você tem a questão da superlotação, que já é uma questão bastante conhecida de toda a sociedade, né? Eu penso que uma das questões que poderia contribuir para efetivamente esse processo de ressocialização, reeducação, como queira, é a diminuição de pessoas, sabe? Eu não falei, mas eu trabalhei numa fundação, que é a FUNAP, né? A FUNAP, naquele momento, ela se preocupava em atender aos detentos na questão de trabalho, na questão da educação. Então, assim, as unidades prisionais, a gente sabe disso, eu estive um bom tempo frequentando as unidades prisionais, né? As unidades prisionais estão superlotadas, né? O espaço da unidade prisional. Então, acho que uma forma da gente pensar efetivamente numa política de ressocialização seria a diminuição, que, guardadas todas as diferenças, foi o que tentou se fazer com a FEBEM, né? A FEBEM se converteu na Fundação Casa e o objetivo era também isso, né? Diminuição de pessoas para você poder cuidar melhor, para você dar, sei lá, atenção mais individualizada, que aí é aquilo que o doutor estava comentando, né? Eu acho que impedir a saidinha é um retrocesso, né? Impedir a saidinha é um retrocesso, isso não contribui em nada. E eu penso que uma outra coisa para a gente poder pensar aqui é como é que isso cai dentro do sistema prisional, né? Ou seja, as pessoas que estavam aguardando isso, ou que têm esse benefício, teria esse benefício, como é que essa comunidade prisional recebe isso, né? De repente, amanhã você pode ter algum tipo de motim, de rebelião, fazendo a sociedade perceber que não é esse o problema. Como o doutor bem colocou, nós não temos dados que apontam que durante as saídas temporárias a gente tem aumento de criminalidade, né? Eu diria que esse debate todo está dentro de um contexto mais político, né? Dentro de uma sociedade bastante polarizada, dentro daqueles que querem banalizar um problema que é extremamente complexo, que é o problema, a questão da prisão, né?
Doutor, a gente sabe que o sistema prisional, nem todo mundo que está lá está cumprindo de fato uma pena. Às vezes está aguardando até mesmo um julgamento, ou seja, não foi julgado, não tem uma sentença ou uma pena, né? Então, também existe uma parcela dessa população que ainda está aguardando. O senhor conhece algum exemplo de algum outro país ou de um outro sistema que o senhor poderia relatar para a gente que mostra que o sistema prisional pode funcionar melhor e ser de exemplo no nosso país? Olha, o que eu posso dizer é que a prisão, ela não resolve o problema da criminalidade. Porque se assim fosse, nós seríamos um dos países mais seguros do mundo. Haja vista que nós somos o terceiro país que mais prende no mundo. Então, falar que a prisão resolve o problema da criminalidade, acredito eu que os próprios dados estatísticos nos digam de forma contrária. Mas você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, até para que a gente contextualize com a saída temporária, porque o número de presos provisórios que estão aguardando uma sentença, seja ela condenatória ou absolutória, porque não é porque a pessoa está presa que necessariamente ela é culpada e vai ser condenada. Mas o número de prisões provisórias no Brasil hoje, ele é muito grande, é assustador. E essas pessoas, só para que o nosso telespectador saiba também, essas pessoas não gozam do benefício da saída temporária. A saída temporária é uma forma de ressocialização para aquele que já foi reconhecido como culpado. Está num processo de progressão. Num processo de progressão. E aí, sobre esse ponto da ressocialização, muito embora o nosso senso comum não consiga permitir que a gente aceite, inclusive como um processo de ressocialização, dada a precariedade do nosso sistema prisional, mas eu queria também chamar a atenção para que a gente não veja apenas só com o caráter punitivo. Porque não é assim que as ciências jurídicas e sociais trabalham a pena e não deve trabalhar assim mesmo. Por quê? Porque na medida em que eu tenho um caráter exclusivamente punitivo, eu não vou trabalhar com a ressocialização a ponto de evitar a reincidência. E quando eu falei que a saída temporária, a progressão de regime também é uma forma de trazer segurança para a sociedade, eu estou querendo me referir à reincidência ou a menor reincidência pelo processo de ressocialização. Então, na medida em que eu consigo reinserir a pessoa na sociedade, a ponto dela levar a sua vida normalmente, eu estou afastando um novo crime que aquela pessoa poderia cometer. E isso é muito importante. Haja vista que também não temos no Brasil, isso por expressa vedação na nossa Constituição, a pena de caráter perpétuo. Então, vejam, para a gente resumir, eu não tenho a possibilidade de fazer com que uma pessoa, por mais bárbaro que seja o crime praticado por ele, que ele fique o resto da vida na cadeia. Então, um dia ele vai ter que voltar ao convívio social. E esse período em que ele ficou segregado, ele tem que ter uma finalidade. Se a finalidade for única e exclusivamente punitiva, nós vamos estar retornando com ele à sociedade com muito mais revolta e talvez com muito mais potencialidade para cometer novos crimes. Então, a gente precisa necessariamente repensar o sistema e concordo que o nosso sistema tem uma série de falhas, inclusive falhas essas que foram reconhecidas recentemente pelo STF, que reconheceu que nós estamos num estado constitucional, inconstitucional das coisas. Por quê? Porque o nosso sistema, ele precisa efetivamente ser reformulado. Eu acho que é isso que a sociedade precisa cobrar, a reformulação de todo o sistema. Professor Silvio, para a gente então reverter essa população carcerária alta que a gente tem aqui no nosso país, onde que a gente pode ir no seio deste problema? Qual que é a base que a gente consegue transformar e mudar o nosso país de vez e de fato? Eu vejo duas coisas. Primeiro, nós precisamos aqui de uma política econômica que gere emprego, né, que faça com que as pessoas tenham condições de trabalhar, de sustentar suas famílias, que a gente tenha aqui boa escola, que a gente tenha aqui boa saúde, tá certo? Por quê? Porque muita gente envereda por esse universo por conta de que não tem garantido aquilo que em tese é direito. Né? Eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação, eu tenho direito a isso, mas isso é uma questão legal, né? Isso está nos documentos. Então, acho que a gente precisa duas coisas. Primeiro um investimento em políticas efetivamente sociais, né? Que atendam, sobretudo, essa população mais vulnerável. Né? Estou falando aqui de emprego, de escola, estou falando de saúde, estou falando de segurança, né? Agora, eu acho que uma outra questão, já mais assim interna, é a diminuição de toda essa situação, a diminuição das unidades, sabe?
como que você consegue atender as pessoas individualmente se você trabalha com unidades prisionais com 2.000 pessoas, etc., né? As pessoas acabam uma se escondendo atrás da outra, né? Então, a própria direção do presídio não consegue perceber efetivamente o que acontece, né? A massa carcerária, de uma certa forma, se organiza para passar uma imagem que também não é real. E, no limite, o que eles querem? Eles querem a liberdade. Então, para eu conseguir a liberdade, eu vou, de repente, inclusive, criar uma imagem que é falsa, né? Então, uma forma da gente tentar pensar uma realidade diferente é diminuir esse enorme sistema, sabe? E, então, defender mais e mais encarceramento, mais e mais prisão, nós estamos andando na lógica contrária. Para mim, isso é um retrocesso, né? Porque a própria reincidência já prova isso, né? Que a prisão, como hoje ela está montada, ela acaba não regenerando, né? Então, a gente tem aí uma farta literatura, né, que nos levam a pensar dessa maneira. Doutor, para a gente encerrar aqui o nosso programa, a minha última pergunta é a seguinte: de certa forma, o nosso sistema prisional, ele acaba acelerando o processo das pessoas que têm menos acesso às políticas públicas, às populações vulneráveis, como pessoas pretas, pobres e periféricas? É um sistema que massifica ainda mais essas pessoas, colocando elas atrás das grades? Sem sombra de dúvidas, né? O que nós conseguimos identificar ao longo desses anos, seja na condição de professor ou mesmo de profissional que atua na segurança pública, é que, infelizmente, nós temos uma justiça que ela é muito seletiva. Se nós formos ver, por exemplo, no sistema prisional, quem são os traficantes que estão sendo presos e que estão ocupando essas vagas, sejam vagas de prisões provisórias ou não, nós vamos ver que é a população periférica, que é a população que tem uma dificuldade maior em razão da desigualdade social. Então, isso faz com que a gente potencialize, inclusive, a própria reincidência. Porque a partir do momento em que a gente criminaliza a conduta dessas pessoas e elas são, a partir de então, formalmente reconhecidas como culpadas, nós vamos gerando uma massa de culpados, né, e de reincidentes que acaba sendo, como popularmente as pessoas falam, uma bola de neve. Então, efetivamente, esse encarceramento em massa impede, inclusive, que essas pessoas regressem à sociedade e sejam aceitas, né, porque existe um inegável preconceito também, uma estigmatização daquele que já passou pelo sistema prisional. Quero agradecer, então, a presença aqui do professor doutor da Unital, delegado de polícia Daniel Stefano. Muito obrigado por ter participado do nosso programa e ter enriquecido o nosso debate. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com toda a população taubatiana e estarei sempre à disposição. Também quero agradecer a presença do professor de Sociologia das Faculdades da Uniana e também da Unital, professor Silvio dos Santos. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de trazer para cá uma reflexão para a gente poder aprofundar essa questão que é extremamente séria e diz respeito a todos nós. Espero, então, que com este debate, né, com esta análise, comentário dos nossos convidados, você também tenha formado a sua opinião, né, e pensado aí como este assunto faz parte do nosso dia a dia, como ele pode impactar a vida de milhões de pessoas aqui no nosso país. A gente falou, então, sobre as saídas temporárias, esse dilema que a gente coloca, às vezes, na sociedade entre a segurança e a ressocialização. Você pode ver e rever este programa nas nossas plataformas digitais. Tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. Tem uma playlist completa com todos os vídeos do Conexão Popular. Eu fico aqui te esperando para mais um programa. Muito obrigado pela sua companhia e até lá. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.